Bem Viver está de volta e eu vou conversar agora com a endocrinologista infantil, Adriana Moser Queiroz Branco. Adriana, obrigada por ter vindo. A gente viu o exemplo aí do Vinícius, né? E eu já começo aqui com a pergunta da Núbia, do bairro Planalto, em Uberlândia, já que a gente falou do apoio da família. E ela quer saber como fazer para a filha de 9 anos perder peso sem agredir as vontades do dia a dia de uma criança aí que tem desejo de comer certos tipos de alimento. Então, Mônica, como o Vinícius falou, é muito importante o apoio da família. Não adianta só a criança que precisa perder peso mudar os hábitos de vida, e sim a família toda. Então vai desde o preparo de alimentos saudáveis, até mesmo estimular passeios ao parque, passeios ao ar livre. Então é fundamental o apoio da família. O Vinícius só conseguiu perder peso porque a família estava junto, né? E a família toda se beneficiou no processo. E como fazer com que a criança, por exemplo, coma um doce, nesse processo de emagrecimento, que ela coma um doce, experimente um fast food uma vez ou outra, assim, isso pode? Claro que pode, porque na reeducação alimentar nada é proibido. Tanto a criança como o adolescente ou adulto, eles podem comer de tudo, só que vão ter que aprender a fazer as combinações corretas, saber que aquele brigadeiro, aquele chocolate, ele tem uma hora para ser comida. Por exemplo, o final de semana, fazer uma restrição alimentar, a pessoa não consegue levar isso para a vida toda, então volta a ganhar peso. Eu tenho aqui a pergunta da Denise de Bambuí, que nos mandou a pergunta pelo blog. Ela disse que o irmão é obeso, chegou aos 22 anos de idade e está pesando 124 quilos. A mãe buscou orientação, mas até agora não conseguiu reduzir o peso do filho e agora ele está com pedra na vesícula e deve ser operado. Ele precisa emagrecer para fazer essa cirurgia e qual o conselho que você dá a essa família? O ideal é que ele perca um pouco de peso para ser operado, porque o obeso, além de todas as complicações que a gente sabe, como diabetes, hipertensão, existe um risco cirúrgico também aumentado. Então é legal que ele perca um pouco de peso. E para isso acontecer, ele tem primeiro que ter aquela vontade de perder peso e deve procurar ajuda de um profissional, geralmente nutricionista, o endocrinologista e um educador físico também é interessante. E até se de repente precisar de um apoio psicológico, porque o emocional pesa muito. O emocional pesa muito, a gente vê muitas crianças e adolescentes que são frutos de um meio desequilibrado, pais separados ou pais alcoólatras, e elas tendem a compensar suas frustrações na comida, e isso é triste. E realmente o apoio de um psicólogo é fundamental. O seu conselho aí para Denise de Bambuí, né? Pelo portal de voz, a Kelly de Araguari, que é uma menina, infelizmente ela não deixou a idade, mas ela pergunta: o que devemos comer quando estamos de dieta? Tudo. A gente deve comer tudo. Fazer as refeições em ambientes calmos, tranquilos, comer de 3 em 3 horas, vale tanto para a criança como para o adulto. Fazer um prato bem colorido, né, Mônica? A gente vê que o prato das crianças é muito branco, é arroz, lasanha. E não, tem que ter a salada, tem que ter o arroz, o feijão, a carne. Só a salada e a carne é insuficiente. Tem que ter o grupo dos carboidratos, das proteínas e dos vegetais. Vamos botar cor no prato das crianças aí, né? Agora, a gente viu pelas fotos, né, tanto da Jéssica como do Vinícius, que a própria mãe, o próprio pai ali perceberam, né, que ele estava muito acima do peso, que eles estavam acima do peso. Agora, para a mãe que está em casa, como é que ela pode saber, puxa, meu filho realmente, quando não dá para ver pela estética, né? Tem algum segredo, alguma regra geral? A visita regular ao pediatra, porque tem mãe que leva o filho ao pediatra só quando a criança tem uma dor de ouvido, uma dor de garganta. E o correto é a gente fazer a puericultura, ou seja, a cada 6 meses ou a cada ano levar o filho ao profissional, que ele, baseado em tabelas de acordo com o sexo e com a idade, vai poder falar se o filho está com obesidade ou até um sobrepeso, porque tem casos, Mônica, como foi o caso do Vinícius, que a gente viu nas fotos, tá nítido. Mas é aquele caso que a criança vem ganhando peso aos pouquinhos. Então, melhor do que você já tratar é você prevenir. E por isso é importante a regularidade. É porque tem um profissional, você trouxe ali sua calculadora, um monte de gráfico, quer dizer, a partir disso aí que você percebe que grau está a obesidade e começa esse tratamento que às vezes é para o resto da vida, né? E mesmo se a criança está começando a sair da curva, está começando a ganhar peso exagerado, já é um motivo de alerta. Então, em vez de chegar a ser obeso, é melhor a gente prevenir. E que é possível, né? Com certeza. Agora, a Organização Mundial de Saúde fez um alerta nos últimos dias aí, dizendo que as crianças e adolescentes de hoje podem viver menos que os pais por causa da obesidade. Você acredita nisso também? Isso aí é uma realidade
E a gente vê as crianças com diabetes tipo 2, que antigamente era uma doença do adulto, hoje em dia a gente já vê em crianças, inclusive medicamentos de adulto, antihipertensivo, medicamentos como a metformina, a gente já usa em crianças. Problemas de colesterol, isso é nítido e é motivo de muita preocupação. Problemas de hipertensão arterial, inclusive a gente existem, né, Adriana? Manguitos especiais para cada tamanho do bracinho da criança, do bebê. Problemas de articulares, de degeneração óssea, a tendência da questão da maturidade sexual ser antecipada pela obesidade. Fica o alerta, então. Fica o alerta. Fica o alerta para os pais, para os tios aí, para evitar isso e seguir exemplo de Jéssica e de Vinícius. Perfeito. Conversei com a endocrinologista infantil Adriana Moser. Adriana, obrigada, viu? Prazer. Prazer foi meu. E para dar uma força na perda de peso, alguns especialistas usam a neurolinguística, uma ciência que ajuda o homem a trabalhar o cérebro de uma maneira favorável e, assim, conseguir bons resultados. A Adriana Afonso conversou com um especialista no assunto. Um dos princípios da programação neurolinguística é de que nada acontece por acaso. E a solução de muitos dos nossos problemas pode estar aqui, no cérebro, na maneira de pensar. Comigo está o cardiologista Antônio Olinto Fossa Júnior, que há 20 anos trabalha com essa questão do emagrecimento e há 6 com a programação neurolinguística. Muito obrigada pela sua presença. Como a programação neurolinguística pode ajudar aquela pessoa que quer eliminar uns quilos a mais? Como você disse, Adriana, nada acontece por acaso. Por detrás dos nossos comportamentos existem o que chamamos de estratégias mentais, sequências de pensamentos que levam a determinados resultados. Por exemplo, a estratégia da compulsão. Como é que ela acontece? A pessoa que está com excesso de peso, em geral, ela está se sentindo culpada, com mal-estar por causa disso. Então ela começa a dizer para si mesma aquilo que ela não vai comer, utilizando uma linguagem negativa através do não. Não vou comer doce, vou evitar comer doce, vou parar de comer doce. Quanto mais ela diz isso, mais ela pensa naquilo que ela não quer comer. Chega um ponto que fatalmente a vontade de comer vai superar a força de vontade. E nesse momento ela vai comer muito. Quando a gente fala de pensamentos, parece simples, né? Apenas tirar o não pensar naquilo que eu estou com vontade de comer. Mas para mudar esse hábito, para tentar mudar a maneira de pensar, qual seria a dica para quem quer começar? Quando a gente entende esses processos, essa sequência, a gente tem vários locais onde a gente pode ajudar. Primeiro é na culpa, então ajudar a pessoa a trabalhar esse sentimento de culpa em relação ao que as pessoas esperam dela, ajuda bastante. Uma outra dica seria fazer os seus objetivos por afirmativas. Então diga o que você vai comer, faça o seu cardápio, coloque lá aquela comida que você escolheu. Isso com certeza já tende a diminuir a tendência à compulsão. Então tomar consciência da maneira com que você pensa e o resultado, o comportamento que você tem depois, é uma das maneiras da pessoa começar sozinha a já produzir um processo de mudança. Algumas vezes pode ser necessário uma ajuda profissional para conduzir nesse processo. É bom a gente deixar claro que o processo de emagrecimento, a programação entraria como mais uma aliada, né? Sim, é um recurso que ajuda a medicina, no meu caso, a produzir essas mudanças, orientando as pessoas como fazer essas mudanças. Muitas vezes não adianta simplesmente dizer o que fazer, a gente tem que mostrar como fazer. E para quem pode estar se perguntando, funciona? Os resultados são bons por causa que a associação dos métodos, elas levam um resultado muito melhor do que cada um isoladamente. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Mônica. E agora o Bem Viver conta a história de um empresário de patrocínio. Depois de levar um susto com a própria imagem, ele criou coragem para arriscar de vez a obesidade da vida dele. Ao olhar para trás, Gilmar nem pensa em voltar ao que era antes. Gilmar agora é outra pessoa. Quem o vê hoje quase nem reconhece. Ele está pesando 30 quilos a menos. E tudo começou há 5 meses, quando recebeu por e-mail essa foto. Um susto enorme. Senti que eu teria que tomar um jeito, né? Aí que eu comecei a fazer minha reeducação alimentar. Uma mudança que fica mais clara ao dar uma olhada nas roupas que ele usava. Dona Eli, que trabalha na casa do empresário, conta como era a alimentação dele. Ele consumia muita pizza, sanduíche, ele não consumia verdura, suco, frutas, de espécie alguma. Decidido, Gilmar fez uma reeducação alimentar. E eu pensei assim, eu não vou fazer mais dieta, eu quero fazer uma reeducação alimentar. Porque ficar
passando fome um tempo, para depois voltar a engordar. É o que sempre aconteceu comigo. Então, eu vou fazer devagarinho, aí, porque a minha intenção é sempre manter o peso daqui para frente. Cristiane, a mulher, deu a maior força e incentivou a atitude do maridão. Procurei estar arrumando a alimentação dele de acordo, né, que ele precisava. Na luta contra a gordura, era preciso se mexer um pouco mais. E o ponto de partida foi essa avenida em Patrocínio. Primeiro a caminhada, depois o ritmo dos passos aumentou. E correr foi inevitável. Na rotina são 10 quilômetros todos os dias. Sem sacrifício, por prazer mesmo. De segunda a sábado, com certeza, 6 horas eu estou na avenida. Isso faz parte da minha vida hoje. Gilmar é mais um guerreiro na luta contra a balança. É inspiração para quem quer começar hoje.